Nós estamos acompanhando esse acidente aqui, ó. Agora cedo, lá na Avenida Carlos Lindenberg, entre os bairros Aribiri e Santo Inês. Trânsito lá no local está bem complicado. Deixa eu chamar Gabriel Carvalini para trazer mais detalhes do acidente ao vivo. O carro já foi retirado daí, Gabriel? Bom dia. Fala, Dudu. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando de casa. Quando o Tatu enviou aí a imagem para vocês, né, e você inclusive narrou ao vivo o que estava acontecendo, deu para perceber que o carro já estava sendo removido aqui do local. Neste momento ele foi completamente retirado, tá? O reboque conseguiu retirá-lo rapidamente, mas aqui ainda ficaram alguns vestígios do estrago que esse acidente causou. Dá para ver que o poste foi completamente arrancado do local, né? Olha, tanto a base dele teve um ponto ali de quebra, como também essa estrutura mais acima também acabou quebrando, está aqui ainda jogado no meio da pista. Por conta disso, o trânsito não foi totalmente liberado, tá? Inclusive, aqui principalmente, ó, nesse momento, o ponto de maior tensão aqui no trânsito é exatamente no sentido da Avenida Carlos Lindenberg, que vai ali em direção ao viaduto, né, que faz o cruzamento com a Avenida Darli Santos. Neste momento, o trânsito tem um pequeno ponto de interdição aqui em uma das faixas, tá? É um ponto pequeno mesmo. Se o nosso cinegrafista voltar aqui, inclusive, vocês vão ver que é basicamente só nesse trechinho aqui de onde a gente está falando, mas a pista aqui, Dudu, carece ainda de uma limpeza, tá? Na faixa dá para ver que tem muitos pedaços de concreto aqui que estão ainda jogados pela pista. Pode ocorrer aí o risco de um carro passar por aqui, o pneu acabar estourando uma dessas pedras e atingir alguma pessoa que esteja atravessando. Vale lembrar que tem uma faixa de pedestre bem em frente ao ponto em que o poste está caído. Sobre o acidente, Dudu, o que a gente conseguiu apurar aqui, tanto com agentes da guarda como com o próprio motorista do carro, ele estava seguindo aqui pela Carlos Lindenberg no sentido centro de Vila Velha. Esse sentido aí, olha, que o nosso cinegrafista está mostrando para vocês. Ele estava nessa faixa aqui, ó, que fica perto do canteiro central, e tinha uma carreta que estava seguindo pela faixa central da pista. Em determinado momento, de acordo com o relato desse motorista, essa carreta teria começado a o fechar e ele, para conseguir sair da carreta, ele acabou invadindo o canteiro central e batendo neste poste. No momento em que ele bateu no poste, a carreta teria inclusive chegado a atingir lateralmente a parte de trás do carro dele, que também ficou danificada. Nas imagens que a gente mostrou mais cedo, dá para perceber que a frente do carro ficou muito destruída, mas, Dudu, a notícia boa é que o motorista não se feriu gravemente, tá? Ele teve apenas um corte superficial no rosto por conta da pancada no volante, né, no momento em que ele bateu no poste, mas apenas um corte superficial e alguns inchaços, né, alguns roxos no rosto. Tanto que o SAMU esteve aqui, prestou o primeiro socorro a ele e foi combinado ali entre ele e os socorristas que ele mesmo procuraria um hospital por conta própria, já que ele não estava com muitas dores, não parecia ter sofrido nenhuma concussão ou qualquer dano mais grave na região do crânio. Por conta disso, ele se comprometeu a buscar por conta própria um hospital para aí sim passar por exames um pouco mais específicos e descobrir se não teve nenhum outro dano. Fato é que ele estava bem, Dudu, estava aqui no local do acidente ainda, conversou com a nossa equipe, disse que o motorista da carreta deixou o local sem prestar socorro, tá? Inclusive nem chegou a parar a carreta. Ele contou inclusive que não conseguiu anotar a placa por conta disso, porque quando ele conseguiu sair do carro, a carreta já não estava aqui. Ele disse que como acabou atingindo o poste caiu bem ao lado do carro, ele ficou com medo, num primeiro momento, de o poste ter energia elétrica. Por conta disso, ele ficou sem saber muito bem o que fazer. Só depois que ele viu que era um poste, né, que funciona exatamente para fazer o monitoramento de Vila Velha. Uma câmera, inclusive, estava instalada aqui. Ela poderia ajudar a identificar essa carreta, mas
como dá para perceber, o poste foi derrubado e agora não existe mais essa possibilidade, Dudu. A guarda de Vila Velha esteve aqui no local até agorinha mesmo, a viatura acabou de sair, saiu assim que o carro foi removido daqui, deixou apenas alguns cones aqui para alertar os motoristas de que tem um poste bem aqui ao lado do canteiro central, né? Isso, repito, aqui no sentido viaduto da Darli Santos. O trânsito por aqui flui bem, apesar desse pequeno transtorno, né? Dá para ver que uma faixa aqui fica intransitável neste ponto específico da Avenida Carlos Lindenberg, mas até agora a gente não percebe retenção no trânsito, os motoristas conseguem transitar por aqui, diferentemente do momento em que o carro estava sendo removido. Como a gente acompanhou, o reboque chegou a interditar completamente a pista aqui da Avenida Carlos Lindenberg no sentido centro, mas agora esse sentido inclusive está totalmente liberado, apesar desses destroços que são jogados aqui próximos ao canteiro central. Enfim, Dudu, pelo estado do poste que o nosso cinegrafista está mostrando aí e pelo estado da frente do veículo, que a gente mostrou um pouquinho mais cedo, dá para dizer que é sim um alívio o motorista ter sofrido apenas ferimentos leves, apesar desse susto que ele levou justo no horário em que ele estava indo para o trabalho, né, Dudu?